Fala pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês as principais ferramentas que utilizamos aqui nos nossos projetos em projetos de clientes. Essas ferramentas, elas são ferramentas que você pode inclusive aprender para se tornar um profissional requisitado no mercado. São ferramentas que nos auxiliam no desenvolvimento de apps web, desenvolvimento de apps nativos, automações, inteligência artificial, desenvolvimento de websites e UI UX design, que são ferramentas para ajudar ali na experiência do usuário e também na interface do usuário. Antes de começar também, eu gostaria de esclarecer algumas coisas. Há uma diferença entre apps web e apps nativos. Apps web, eles são acessados através de um link, como se fosse um site mesmo. Apps nativos são apps que são baixados através das lojas, App Store ou Play Store. Porque eles funcionam diretamente dentro do dispositivo, né? Ali no software do dispositivo. Seja iPhone ou qualquer celular que funcione Android. Automações, elas melhoram ali a experiência ou automatizam processos burocráticos. A inteligência artificial, ela funciona para ajudar com tarefas, né, que são um pouco mais difíceis ou até mesmo fazem algumas tarefas. E nós pegamos a inteligência artificial e utilizamos dentro de sites, dentro de apps, dentro de aplicativos nativos ou web e também automatizamos utilizando inteligência artificial. E as ferramentas do UI UX Design são ferramentas que nos ajudam a construir interfaces e navegação de sistemas e apps. Perfeito? Para começar, nós vamos falar de ferramentas de automações. Existem duas principais no mercado, mas assim como falando de ferramenta no geral, existem muitas, são centenas, mas as principais que eu trouxe aqui foram N8N ou N8N e Make. Essas duas ferramentas são bem parecidas. O N8N tem uma curva de aprendizado um pouco mais extensa, um pouco mais complexo. E o Make ele é mais simples e é também muito mais simples de você criar uma conta. Eu quero mostrar para vocês, agora nesse momento, como que funciona o N8N. Bom, essa é a página do N8N e aqui a gente tem algumas informações importantes. Primeiramente, ele integra com muitos sistemas. Vocês podem ver aqui que ele tem várias aplicações, né? É uma ferramenta um pouco técnica, então não tem como eu explicar de forma muito específica, mas eu vou trazer tutoriais futuros mostrando o N8N. O N8N ele funciona através de nós e esses nós eles vão criando essas camadas, essas etapas de automação. Cada automação ela tem uma função e essas funções vão passando uma para outra, né, delegando até chegar no final e finalizar. Vocês podem observar que o N8N aqui ele tem ativamente, ali de forma nativa, integração com 400 plataformas. Facebook, Instagram, ferramentas aqui de autenticação, ferramentas de segurança, banco de dados, Google Drive, para armazenamento, qualquer coisa que você possa imaginar ali. Até o WhatsApp, Telegram, o N8N integra. Além de muitas outras, se eu fosse citar aqui seria muito tempo falando. Mas o N8N ele serve para isso, para melhorar, né, a experiência com algumas coisas que são repetitivas. Por exemplo, preencher um formulário. Eu tenho que todo dia preencher esse formulário. Eu posso fazer uma automação no N8N para que ele faça isso por mim todos os dias e eu não preciso estar fazendo isso sempre, né? Porque se a gente tem a possibilidade de automatizar, nós devemos usar essas ferramentas de tecnologia a nosso favor. Vamos falar um pouco de preço. O N8N ele tem um custo um pouco elevado se comparado a outras ferramentas, mas tem a possibilidade também de você está utilizando dentro do seu próprio servidor, chamado de self-host, né? Você consegue instalar dentro de um servidor seu. Futuramente eu posso trazer um vídeo falando mais especificamente sobre isso. Mas é uma ferramenta open source, ou seja, ela tem um código aberto e você pode adquirir ela e colocar no seu servidor. Essas ferramentas de automação elas são cobradas por operações, chamadas de workflow, né? Cada workflow ali é um tipo de operação. Então, quando a gente fala do N8N, ele tem essa limitação aqui no primeiro plano, que é 120 por mês, né? De 2.500 execuções ao mesmo tempo. Eu até falei workflow, mas na verdade é execução. É porque, de certa forma, um workflow e uma execução é bem parecido, né? Então, esse é o N8N, é uma ferramenta muito boa. Eu recomendo estudarem para entenderem melhor como funciona. Agora, nós vamos ver também outra ferramenta, que é o Make. O Make, ele é muito parecido com o N8N, mas ele acaba por ter uma curva de aprendizado um pouco mais simples, um pouco mais tranquila. Vocês vão ver aqui que eles são bem parecidos, até a interface aqui do chamados nós, né, das execuções dos workflows. E o Make ele é um pouco mais simples, mas ele não deixa de ser poderoso. Dá para fazer muita coisa, chatbots, automações, pagamentos, muitas coisas. E uma coisa interessante do Make, comparado
O N8N ele pode ser hospedado em um servidor próprio, o Make não. Mas o Make ele acaba sendo mais simples por ser mais barato. Você pode ver que são $9. $9, se a gente for colocar aí no papel, daria em reais algo em torno de 50 a 60 reais. E é uma ferramenta interessante para você que quer fazer algo ali rápido, que você não quer instalar nada, não quer aprender nada adicional. Clica aqui para começar, se você ainda tem um teste grátis. Começando, você tem acesso a uma determinada quantidade ali de recursos e é muito interessante o Make. Uma ferramenta muito boa para fazer coisas parecidas com o que o N8N faz, né? Eu não vou me aprofundar muito na explicação porque ele é bem parecido com o N8N. Basicamente, se eu fosse resumir, eles integram ferramentas e fazem ação dentro dessas ferramentas de forma automatizada, de acordo com o que você programa, né? Não adianta você querer utilizar uma ferramenta dessa para automatizar sem saber utilizar. Ele vai automatizar o que você quiser que automatize, mas o que você não quiser, você não deu ordem, você não fez com que acontecesse, não é possível, né? Assim como para fechar essa aba. Eu sabendo como fecha, eu clico no X. É um exemplo muito simples para explicar que a gente tem que entender um pouco das ferramentas para realmente performar com elas. Perfeito? Então, nós já falamos aqui das ferramentas de automação. Agora vamos falar um pouco de ferramentas relacionadas ao inteligência artificial. Ferramentas de inteligência artificial trabalham muito bem com as ferramentas de automação. Aqui nós temos alguns exemplos, que é o ChatGPT, o Flowise e o Gemini. Eu não vou me aprofundar muito nessas ferramentas, porque eu acredito que vocês conheçam muito bem, né, as ferramentas de inteligência artificial. Vamos falar aqui um pouco da introdução do ChatGPT, né? Que o ChatGPT ele tem essa página, eu vou deixar o link para vocês darem uma olhada. Todas as ferramentas eu vou deixar o link. E o ChatGPT basicamente ele trabalha, ele pensa de forma artificial, ou seja, ele tem um raciocínio ali de acordo com as informações que você enviar para ele, ele consegue processar aqueles dados e trazer uma resposta. Por que chat? Porque o site, se vocês verem, ele é formatado, ele tem um formato de um chat. Você envia informações através de texto e já até tem, né, no celular, e acredito que futuramente vai melhorar mais ainda. Você envia áudio e ele consegue conversar com você através desse áudio enviado. Então o ChatGPT é uma ferramenta muito interessante quem quer utilizar a inteligência artificial de forma simples. Nós já temos o Flowise aqui. Uma coisa que eu esqueci de falar é que o ChatGPT ele tem uma coisa chamada API. Ou seja, eu consigo conectar o ChatGPT dentro de outros sistemas e utilizar ele sem necessariamente ser na interface do ChatGPT. E nós fazemos isso através de ferramentas como o N8N Make. E o Flowise ele serve para você otimizar melhor ainda, deixar mais inteligente ainda, por assim dizer, essas ferramentas, né, de inteligência artificial. Que tem outras aqui, como vocês vão ver. Aqui eu vou abrir o Gemini para vocês. Gemini, que é uma ferramenta do Google. Essa ferramenta aqui, ela vai pegar essas informações que o GPT ele produz, ou então as informações que o usuário entrega, e vai armazenar em banco de dados, ou então vai processar elas de forma individual, para que o robô que você esteja criando, né, porque pode-se dizer que é um robô, ele fique mais inteligente e ele consiga ser integrado com muitos outros sistemas e muitas outras ferramentas de inteligência artificial. Porque o ChatGPT ele não é único, né? Existem muitas, como por exemplo o Gemini, que pode ser utilizado junto aqui em conjunto com o Flowise também. O Flowise, como eu disse, ele melhora nessas ferramentas. Vamos aqui falar um pouco do Gemini. É bem parecido com o ChatGPT, para falar a verdade. Ele funciona ali em formato de chat, você pode enviar imagens, arquivos, e ele é uma ferramenta muito boa. Eu recomendo dar uma olhada também, vou deixar o link na descrição. Agora, vamos falar de ferramentas de desenvolvimento. São as principais ferramentas que utilizamos aqui porque elas são a base de tudo. A base de tudo que a gente trabalha aqui é no desenvolvimento. Nós temos ferramentas para desenvolver apps web, apps nativos, né, que funcionam no celular, e também temos ferramentas para desenvolvimento de sites e de coisas personalizadas. Então, quando a gente fala de desenvolvimento, nós estamos falando de desenvolvimento de qualquer coisa, de interface, seja desenvolvimento de aplicativos ou coisas do tipo. Eu não vou falar muito especificamente sobre cada ferramenta, porque elas são muito parecidas, mas eu vou falar um pouco sobre cada com certeza. Nós temos a primeira, que é o UWeb. O UWeb é uma ferramenta muito boa para a criação de apps web. Então ela cria apps web e ela funciona muito bem. Inclusive recomendo dar uma olhada, porque tem uma alta demanda de pessoas querendo pessoas que conheçam, profissionais que conheçam essa ferramenta. O Web é uma excelente ferramenta para a construção de apps web. Apps que são parecidos com o site, mas que têm funcionalidades como pagamento, criação de contas e customização. Nós vamos para a segunda ferramenta, que é o Flutterflow.
Flutterflow é uma ferramenta muito boa para construção de apps híbridos, né? O Flutter é uma tecnologia do Google utilizada para construir aplicativos. E quando falamos de Flutterflow, nós construímos as interfaces dos aplicativos de forma muito rápida e muito efetiva, com uma produtividade muito alta e com a facilidade de construir apps bonitos. O Flutterflow se tornou um dos principais apps aqui que eu utilizo para construção de aplicativos. Inclusive, eu esqueci de fazer uma coisa, mostrar para vocês o preço do UWeb. O UWeb está custando aqui, eu já volto para o Flutterflow. O UWeb está custando R$39 por mês, né? No primeiro plano. E acaba que você tem bastante recurso ali. Então é uma ferramenta interessante. Lembrando que se você for um prestador de serviço, quem paga esse valor aqui é o seu cliente. Então não se preocupe com isso. Você só pagaria, né? Se você fosse fazer um projeto para você mesmo. Projeto pessoal. E no mensal você acaba com $49, mas é um valor simbólico se comparado ao que pode ser feito e a rentabilidade do que pode ser feito. Perfeito? Então o Flutterflow ele serve para construir apps híbridos, ou seja, apps web também podem ser feitos no Flutterflow, mas não é o foco. O foco deles são apps nativos para celular. E o preço é um dos preços mais camaradas de todos os que a gente vê aqui, né? Ele tem um preço regional, ele tem inclusive um plano gratuito. O UWeb também tem um plano gratuito que você já pode aprender, já pode fazer alguns aplicativos para teste. Nós temos aqui um plano que seria normalmente $30, mas acaba sendo 15 para o Brasil, né? É um valor regional. E temos alguns planos que são planos mais extensos, mas esse aqui é o principal, onde a gente pode baixar o APK, nós podemos colocar um domínio personalizado ali no nosso site web e também podemos baixar o código do nosso aplicativo. Perfeito? Então o Flutterflow ele tem sido a melhor opção aqui no desenvolvimento de apps híbridos. Eu disse que não é o foco, mas ele funciona muito bem com apps web, principalmente sistemas administrativos ali que administram os aplicativos que foram enviados para lojas. Nós temos o Bubble também, que ele é os outros que eu falei, o Web e Flutterflow, eles são low code. Você precisa de um pouco de código para utilizar. Você tem que conhecer um pouco das linguagens de programação. Já o Bubble é totalmente no code. Você não precisa usar código nenhum, mas você tem que entender de lógica. Ele tem uma curva de aprendizado muito boa. Você consegue aprender em 3 meses já construir algo muito bom. Tem plano gratuito e dá para construir muitas coisas bonitas e avançadas. Já construí muitas ferramentas incríveis utilizando o Bubble. Minhas principais ferramentas que eu utilizei em 2023 e no início de 2024, antes de focar ali um pouco mais no Flutterflow. Ele tem um preço muito camarada também, tá custando aí $29 no anual e 32 ali. Eu tô falando apenas do primeiro plano aqui, pessoal. E $32 ali no plano mensal, o que eu acho que é interessante, só que ele tem uma precificação que é um pouco complicada, que é por uso. E isso acabou fazendo com que muitas pessoas passassem a utilizar o UWeb ou o Flutterflow. Essas são as principais ferramentas que a gente tem aqui para desenvolvimento, na comunidade ali de devs, né? Que utilizam ferramentas low code e no code. Perfeito? Então o Bubble é uma excelente opção. Nós vamos para o Framer. O Framer é uma ferramenta muito boa para desenvolver sites estáticos. São sites que não necessitam necessariamente de interação ali com o banco de dados, cadastro, pagamento ou coisa do tipo. O Framer ele constrói coisas bonitas, animadas. Você pode ver nesse vídeo aqui que a gente consegue acessar, né, esse vídeo. Se você for deixar With Framer, que dá para fazer muita coisa incrível. É claro, tem outras ferramentas, mas o Framer acaba sendo a ferramenta prática, mais barata e mais funcional. Existem muitas, assim, se eu te falar para desenvolver site, eu falo dezenas aqui. Mas o Framer é a melhor opção, na minha opinião. E tem sido foi uma escolha excelente mudar para o Framer. O preço é um preço que a gente encontra em português em real, quer dizer. E nós temos 3 aqui, na verdade 4 planos com o gratuito, né, que você já consegue construir alguns websites. Nós temos esse plano de R$25, que você tem a possibilidade de construir uma página. O Basic, que é R$55, você constrói 150 páginas dentro do mesmo site. E o Pro, que tem inúmeras vantagens e você consegue construir 300 páginas, né, que é o dobro do Basic. E customizado, né, se você quiser mais opções, aí você pode entrar em contato com eles e ter esse plano aí um pouco mais pesado aí, mas pô, se você chegou no ponto de ir aqui, é porque você já tem um faturamento muito bom. Perfeito? Então agora nós vamos falar um pouco de outras ferramentas, além das ferramentas de construção, que são ferramentas de integração, que são igualmente importantes. Perfeito? Nós vamos falar agora de uma ferramenta chamada Postman. É uma ferramenta que é utilizada no teste e na validação de APIs. E
essa ferramenta tem sido muito útil para mim, porque o que é API? API é quando eu tenho a necessidade de integrar um sistema no outro. Então, quando eu preciso integrar o Bubble no Flutterflow ou o UWeb no Flutterflow, ou preciso integrar o Mercado Pago em qualquer um deles, nós temos que utilizar uma interface de programação chamada API, que ela é usada para integrar um sistema no outro. Então, o Postman ele resolve esse problema de dificuldade na hora de integrar. Inclusive, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Vamos ver aqui, por exemplo, integrar o Facebook dentro da aplicação que a gente tem, por exemplo. Nós vamos aqui, ó, que dentro do Postman eu não estou logado, então eu não vou conseguir ter acesso a algumas coisas, mas aqui tem todos os parâmetros que a gente precisa para integrar. A gente consegue ter acesso aqui a tudo que a gente precisa. É só replicar isso daqui dentro dos nossos sistemas. Então, o Postman é maravilhoso, recomendo para quem está aprendendo a desenvolver, já sabe desenvolver uma página ou outra, que aprenda o Postman, que aprenda a integração API no geral, porque é algo que resolve muito problema, é algo muito útil. Agora vamos para ferramentas de design. Nós temos o Figma como exemplo de ferramenta para criar a interface, né? Criar as páginas e a navegação das páginas. É muito útil porque é como se fosse a gente criando a planta de uma casa ali, um arquiteto, um engenheiro criando uma casa, uma ponte. Ele tem que desenhar a planta antes. Então é dessa forma que a gente trabalha utilizando o Figma. Ele é uma ferramenta de colaboração, assim como o Postman. O Postman é uma ferramenta de colaboração. Porque você consegue integrar APIs em times ou então de forma geral, generalizada. Então, o Figma é muito interessante. É uma ferramenta que qualquer profissional que trabalha com site, aplicativo ou sistemas precisa entender e precisa conhecer. Perfeito? Então, eu recomendo muito o Figma. Inclusive, ele tem um plano gratuito maravilhoso que você consegue fazer muita coisa. A única limitação seria ali no design colaborativo. Mas não é caro, são $12 por mês para você conseguir ter. Eu não sei se tem alguma limitação, porque realmente eu nunca paguei. Mas. Porque não houve necessidade. Mas eu acredito que não haja limitação na quantidade de arquivos colaborativos. Eu utilizo inclusive outras ferramentas, né, para prototipação, mas o Figma é a principal. Perfeito? Nós vamos agora para ferramentas de back-end. O Flutterflow e o Web, eles funcionam como front-end. A parte visual, a parte de lógica ali, de navegação, de alguns gatilhos de ação, né? Quando eu clico no botão eu vou para um lugar, ou então eu faço alguma ação. Perfeito. Funciona muito bem o Flutterflow e o Web. O Bubble ele já tem um servidor, um back-end integrado. Mas a parte além do front-end é o back-end, como eu bem disse. É onde fica os dados, é onde fica as informações relacionadas ao que a gente quer saber ou então quer que aconteça quando um botão é clicado. E o Supabase ele funciona dessa forma. Ele vai ter um banco de dados, vai ter autenticação, vão ter funções ali mais avançadas, armazenamento de imagens, arquivos, dados, interação em tempo real e também funciona muito bem com inteligência artificial. Perfeito? Então o Supabase é uma ferramenta excelente, ela também é open source, assim como o N8N. E funciona muito bem para quem está querendo aprender back-end sem necessariamente programar, porque apesar do Supabase ser low code, você consegue fazer muita coisa sem nem mesmo tocar no código. É uma ferramenta maravilhosa que tem um plano gratuito muito amplo, mas você pode hospedar no seu servidor e ter um custo um pouco mais leve, por assim dizer. É claro que você vai ter que adquirir conhecimento para fazer manutenção e tal, mas também tem um plano ali de $25 que para o que entrega realmente é muito barato. Espero que não aumente o preço nos próximos meses, mas é uma ferramenta excelente que no plano gratuito já te entrega muita coisa e você consegue fazer muita coisa. Perfeito? Vamos agora para a ferramenta chamada Zano, que é uma ferramenta também back-end, só que ele é um back-end totalmente no code, você não precisa entender de código para utilizar. É claro que é bom ter uma noção ali da lógica, é uma ferramenta muito segura e muito robusta para você fazer servidor, banco de dados, tudo aquilo que o Supabase faz. As duas são as melhores, as principais que eu venho utilizando, e são ferramentas muito boas. Usando ele é um pouco mais caro, acaba sendo um pouco mais elevado, o preço ali é $85, né, por mês, mas é excelente para coisas grandes, projetos grandes que você tem que fazer para um cliente seu, então projetos pessoais. Eu conheço muitas pessoas que fazem, com Usando elas fazem o que o N8N ou o Make ou qualquer ferramenta de automação faz. Então, usando além dele ser uma ferramenta para servidor e banco de dados, ele também é uma ferramenta de automação se você utilizar da forma correta. E por último aqui, é uma ferramenta chamada Firebase. Eu não tenho utilizado tanto, mas já utilizei muito e ela acaba sendo interessante pelo custo, ser um custo-benefício muito bom.
tem um plano gratuito muito generoso, inclusive o plano pago você só paga quando você começa a ter uma demanda alta de servidor. E ela é muito boa para criar aplicativos, principalmente aplicativos nativos, e também ela é muito boa para notificações. E muitas empresas grandes utilizam o Firebase. Então eu recomendo você aprender Firebase, Zano, Supabase, mas que você foque primeiramente em um. Eu recomendo o Supabase, mas são úteis e tem demanda no mercado para todas, entendeu? Na verdade, se você for um prestador de serviço, não importa tanto a tecnologia, importa resolver o problema. Mas se eu fosse fazer um projeto pessoal, eu usaria ou o Supabase ou o Firebase, porque são ferramentas mais baratas e relativamente fáceis de aprender. Perfeito? Então, essas são as ferramentas que utilizamos aqui para desenvolver e para melhorar os nossos projetos e realmente entregar qualidade. Porque são ferramentas importantes, mas se você não tiver o conhecimento, não tiver a vontade e o espírito ali de realmente entregar projetos e fazer um bom trabalho, não importa tanto. Então é uma coisa, um conselho que eu dou. Estudem, mas estudem também o cliente de vocês, entendam as necessidades, entendam tudo o que está acontecendo ali. E aqui é assim que a gente tem sucesso, entregando não só projetos, mas sim resultado para os nossos clientes. Eu agradeço, espero que tenham gostado. Eu vou trazer bastante vídeo falando sobre cada uma dessas ferramentas e é muito importante a gente entender que a ferramenta é um meio e não um fim, entendeu? Então eu agradeço, até a próxima.